Será que no passado estava tão resolvido também? Ou a gente só tinha uma frequência maior de casamentos? Do tipo, a gente tinha menos opções, mas tinha menos opções de escolha também. Se a gente for falar no público gay também, né? Porque não é que tinha menos gays, é que tinha menos permissibilidade para falar que era gay. Então aumentou também esse número de eu poder, vou falar, sair do armário, né? E agora eu tenho uma maior liberdade para se relacionar. Eu acho que, possivelmente, a gente fala um pouco sobre isso, é saber como lidar com essa liberdade é o grande desafio. Saber, e a liberdade, ela é muito... Tem uma frase do Sartre, eu não vou saber ela especificamente, que é a pessoa, ele fala que a pessoa com maior liberdade é aquela pessoa que não se utiliza da liberdade para os desejos. Algo assim, tá? O que é isso? Eu não posso ser refém dos meus desejos, e as pessoas estão muito reféns dos seus desejos. Né? Eu poderia, sei lá, hoje eu tenho um dia que eu tenho isso daqui, depois eu vou dar uma aula, eu poderia simplesmente pela manhã não fazer nada. Tipo assim, não vou na academia, não vou no. Ah, tenho reunião da minha clínica, não preciso fazer hoje, tipo, já está funcionando e tudo mais, poderia. Mas eu sei que é bom fazer aquilo por uma questão física, por uma questão até de por mim mesmo. Então, para os relacionamentos é a mesma coisa. As pessoas às vezes se frustram um pouco e do tipo já querem largar, né? Ou as pessoas estão com uma liberdade tão boa sozinhos que não querem abrir mão disso para conhecer alguém ou para ter alguém. Então é um pouco paradoxal, inclusive, né? Porque eu quero ter alguém, mas não quero abrir mão das minhas liberdades, dos meus prazeres. Então, primeiramente, é saber lidar com essa liberdade, ter noção de si, ter noção dos teus valores, isso já resolve muita coisa, e entender que a maioria das relações que a gente vai ter durante a vida vai dar errado, né? Nesse padrão que a gente vive hoje moderno. E saber que é assim, não é porque eu não posso me frustrar. Eu posso me frustrar, mas eu não posso deixar de querer e deixar de saber que pode ter alguém legal por isso, assim. Porque se a gente for pegar o meu início de trabalho, eu trabalhava em uma clínica. Minha captação era muito como eu posso falar, por ela mesma, não era necessariamente pelo Felipe. Era o network eu tinha um network legal, participei de associação, era membro da diretoria da associação de terapia, então era muito do tipo, o Felipe é homem, a gente come para o Felipe, porque tem bem nos homens psicólogos. E aos poucos eu fui me interessando por áreas de relacionamento, comecei a produzir um conteúdo mais legal. Hoje estou com um crescimento bem interessante no Instagram, foi por lá que a gente se conheceu. Então acho que não dá. Hoje, meu grande público tem sido mulheres com relacionamento, né? Eu tenho uma clínica, então a gente tem mais de 70 pacientes hoje, a maioria com esse público, até porque é o meu público do Instagram, né? Do meu perfil. Porém, é até engraçado falar. Desde que faz um mês mais ou menos que o vídeo viralizou, eu ganhei 40 mil seguidores e vem toda semana pessoas interessadas, mesmo as pessoas que não fechem, é a busca de 6 homens para 4 mulheres, o que é um pouco paradoxal com o público do meu Instagram. É um pouco paradoxal do que os xingamentos, porque é muito cara, tipo, se identificando com aquilo, vendo o gargalo do tipo, pô, eu vejo que essa questão de rede é tóxica também, eu vejo que eu preciso alterar algumas coisas. Minha relação aqui com a minha namorada, o principal de homens é isso, mas assim, é uma experiência própria, tá? Não vamos generalizar como se fosse o que acontece com todo psicólogo. Acho que isso é legal falar. Mas os caras chegam, pá, meu relacionamento tá ruim, eu vejo que tem muito de mim, eu preciso ser menos ciumento, preciso ser, tipo assim, é o cara se vulnerabilizando pela relação dele, isso eu acho muito legal. E mulheres, no geral, vêm, bah, na relação, eu tô com um homem que eu suspeito que seja narcisista, né? Porque hoje todo mundo é narcisista, assim. Geralmente as pessoas não são, assim, quem se diz assim, meu namorado era narcisista. Não, a maioria não é. A maioria tinha um padrão de controle aí muito forte, é bem comum. Mas as mulheres é mais por isso, por luto de relacionamento, tem tido muito, assim, também. E tem outra coisa interessante, né, que eu acho que é legal falar. Eu comecei a trabalhar antes da pandemia. Antes era assim, era presencial 1 hora, assim. Antes da pandemia eu não tinha nenhum paciente online, nem levava meu notebook para a clínica que eu trabalhava. Eu Era, trabalhava com era outra vida, né? Eu acho que não outra só vez. na tua profissão, Não, na profissão de muita gente, a gente olha para trás, isso faz o quê? 6, 7 anos? Era outro é, mundo.
era outro mundo, assim, se a gente pegar e pensar, ao mesmo tempo foi uma revolução legal, né? Uh, hoje eu atendo só quarta presencial, mas não por uma questão de achar que é melhor, é por uma questão pessoal de querer uma liberdade geográfica maior e tudo mais, é que eu não tenho me mudar de Porto Alegre, mas nada ganha do presencial. Vamos pegar tu me olhando aqui, tu não sabe se eu tô tremendo a perna ou não, né? Não sabe se eu tô girando ela aqui ou não. Agora, por exemplo, eu comecei a bater minha perna, tu não tá vendo. Cara, isso pro psicólogo é uma perda de não verbal muito grande, 80% é não verbal. Tu não sabe se eu tô mexendo meus dedos assim, do tipo, tem muito paciente que se abraça também no meio da sessão e tipo, eu posso me abraçar, eu tô me abraçando agora, tu não tá vendo. Então, assim, eu perco muito não verbal. Então, isso daqui é um fenômeno bem interessante. Do mesmo passo, eu vou fazer as vantagens e desvantagens. Cara, a gente atende gente de todo mundo. Quando é que um brasileiro da Irlanda vai achar um psicólogo brasileiro lá que entenda como é que é o Brasil, entenda a dor que é ir para a Europa num país frio, agora vai estar, começou o inverno lá, daqui a pouco. Cara, o índice de depressão dos brasileiros lá na Europa sobe muito, porque para de ter frio, já não tem o calor humano, o europeu já é mais frio também, então assim, é muito fenômeno. Então eles têm essa parte boa, essa parte ruim. Eu acho que a conversa hoje vai ser muito sobre isso, assim, vantagens e desvantagens, né? Eu acho que rolou uma pesquisa que me preocupou, tá? Nessa última. Quer dizer, não rolou. Essa pesquisa eu não sei há quanto tempo rolou. Eu devia ter pego a data dela para falar que eu vi ela há um tempo atrás. 60%, há uma estimativa, né, que 60% dos homens já têm um conhecimento do que é o Red Pill no Brasil. No Brasil. E o que me E impressionou, eu acho. ter o conhecimento é um passo para aderir. Tem um conhecimento, tipo, eu sei que existe. Se eu der uma olhadinha, e aí que tá o perigo, eu vou explicar agora. Isso me impressionou porque na minha cabeça era bem menos. Assim, óbvio que eu não sei como é que se essa metodologia da pesquisa está muito certa e tudo mais, mas enfim. O que o pessoal do Red Pill fez muito bem, tá? Primeiro, ele responde a fatores psicológicos, sociais, e une isso com a tecnologia. O Red Pill surgiu em 2010, antes de WhatsApp e tudo mais, pelos anos de 10 ali. E o que ele sabe fazer muito bem? Para o pessoal que entende de marketing. Ele conseguiu pegar dores, desejos, decepções e dúvidas do público masculino reais. Isso que eles analisaram é real, né? Porque o que são as dúvidas do público masculino? Pô, dificuldade de vínculo, rejeição recorrente com as mulheres, há uma confusão de identidade, né? Eu acho que todo esse contexto de mudança de papel de gênero, onde há 20 anos atrás a gente via a submissão, não digo necessariamente uma submissão ruim, mas tipo, menos mulher fazendo coisas, menos mulheres tendo poder, menos mulheres tendo voz de ação. Então a gente via menos isso assim. Então isso gera uma certa confusão. E o que o nosso cérebro sempre busca? Ele busca controle, né? Ele busca uma sensação de tipo, bom, eu preciso ter uma previsibilidade. E mesmo que seja uma explicação simples, né? Se eu falar para ti, cara, se toda vez que tu puser uma camisa preta vai chover, cara, uma explicação simples para mim. Então, para mim, pô, então hoje que eu não quero chuva, eu vou tirar minha camisa preta, não vou usar a camisa preta. Cara, não faz o mínimo sentido, mas se eu entrar naquilo e a chuva me atrapalhar muito, cara, eu vou começar a usar. Já de, eu torço para time de futebol, né? Sou fanático pelo Grêmio. Cara, Mau gosto, danado. eu já tive cueca da sorte. Eu, tipo, já tive cueca. Cara, assim, era aquela questão do tipo, racionalmente não fazia sentido, mas eu sei que, bom, vai que, né? Tipo, não vou usar, dar o azar. Então, assim, por aí vai, camisa da sorte, você vai ver. Então, a gente transformou uma questão complexa, que é multifatorial, né? Que é uma questão de eu ser rejeitado. Cada homem vai ter uma explicação porque ele é rejeitado. É muito subjetivo. Ah, porque eu não consigo. Será que eu não tenho habilidades sociais? Será que eu tenho ansiedade de chegar na pessoa porque eu me sinto feio, me sinto inútil? Então, assim, eles dão explicações simples para isso, que é muito complexo. É de desenvolvimento da personalidade da pessoa e tudo mais. Então, eu sinto o poder. Né? E agora a gente entra. Isso daqui é o primeiro ponto. Aí a gente entra para um segundo ponto, que é a questão tecnológica, né? Que é o algoritmo. Eu sou uma pessoa que até entrar por meio do empresarial, eu não sabia, porque eu não consumo, eu não sabia da força do YouTube. Hoje é o meio mais forte que a gente tem. E YouTube, TikTok, Instagram, eles amplificam, né? Eles dão uma escalada nesse conteúdo e vai polarizar esses níveis de simplificação. Porque esse discurso vai gerar um engajamento alto, seja da pessoa que concorda ou da que discorda. E no momento que tu começa a consumir isso, ele vai sendo enviado para a bolha.
A bolha, essa bolha vai te reforçando, vai te reforçando, vai te reforçando, e aquilo vai dando uma sensação de verdade dominante, porque aquela bolha concorda. Então, o café com teu pai fala, eu falo a verdade. Balela, cientificamente, ele não fala a verdade, não sei se dá pra falar palavrão, nem, coisa nenhuma. Né? Evidência científica ele não traz, ele fala que é verdade sem embasamento. Mas para aquela bolha, é verdade. Tanto que no momento que sai da bolha e chega o vídeo para mim, e é quebrado cientificamente, tipo, eles não têm argumentos. Tipo, eu trouxe ontem eu discuti com o cara, trouxe dados científicos para ele. Cara, a mulher apanha mais em casa, mulher morre e apanha mais em casa para o homem, que o homem que apanha em casa mais para a mulher. A mulher é em torno de 80% de violência doméstica em casa. Quer dizer, mulher apanha por homem, 80% é em casa, enquanto o homem é 12 a 11% em casa. É discrepante o número. Eu trouxe esses dados, trouxe dados de órgãos, mostrei para o cara, ONU, Fórum de Inteligência do Brasil, diz que 180, trouxe todos esses órgãos, ele falou, não é bem assim, porque o homem é subnotificado. Eu, cara, 70% de casos subnotificado agora, para sustentar a TD não dá. Então tem essa questão, né? Esses dias eu fiz um vídeo não sei se lembra do Chester do Linkin Park. Pô, ele teve uma depressão ferrada, tinha todo um histórico de abuso e tudo mais. E para fazer os vídeos eu gosto de pegar outros videozinhos dele cantando, e só para deixar bonitinho o vídeo, né? Eu peguei vários, então fiquei pesquisando um tempo, assim, eu sou um fã de Linkin Park. Cara, não parou de aparecer para mim coisa de depressão masculina depois no Instagram, porque o algoritmo foi me alimentando, né? Então, tipo, na minha cabeça, se for um cara sensível, na cabeça dele aquilo vai ser um ponto, né? E por fim, eu acho interessante falar também que a gente tem um componente que aí eu vou puxar muito para a base, eu sou terapeuta cognitivo, né? Que é o viés de confirmação, né? Que é basicamente transformar provas, como tipo, provas mesmo que infundadas cientificamente, como uma teoria geral. Né? E aí tu vai ver o marqueteiro, se vocês pesquisarem um curso qualquer de marketing digital, vocês vão ver que tem um caminhozinho as páginas de venda. Vai ter a apresentação das dores ali no começo, que é que se identifica, e lá embaixo vai ter prova social. Ó, isso daqui dá certo. E esses caras usam isso muito bem. É um gargalo que tá, né, gente, para o profissional da saúde. Eu fui aprender essas coisas buscando fora da faculdade. Curso de empresário, curso de marketing digital e tudo mais. Isso é algo que a gente precisa aprender para conseguir combater essa galera, porque senão a gente está muito atrás. É uma luta que já está perdida se nós não fizermos nada a partir de agora. Né? Exato. Eu queria abordar contigo essa viralização que teve em cima do curso de Como Ser Homem, do Casarré. Uhum. Eu queria que tu me dissesse e dissesse para as pessoas se dá para aprender a ser homem, dá para aprender a ser mulher, dá para aprender a ser o que a pessoa decida ser, porque me parece, aí eu já estou respondendo por ti, para que tu entenda o porquê dessa pergunta. Me parece óbvio que a gente não escolhe quem a gente é. A gente é o Perfeito. homem que consegue ser, a gente é a mulher que consegue ser, o amigo consegue ser, o namorado consegue ser, vai se aprimorando, mas a gente é o que é. Dá para Perfeito. aprender isso em algum curso? Eu acho que tu respondeu a pergunta, basicamente. Vou complexificar. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é legal a gente falar. Eu vou responder contigo, né? Eu vou anotar. Eu não tinha feito isso, mas eu acho que é legal a dinâmica. Me dá 3 características de uma masculinidade para ti. Masculinidade, hombridade, quando eu falo hombridade é honra, ou seja, Uhum. um homem que tem princípios e defende esses princípios contra o que for. Eu acho muito importante para o homem a questão da suavidade. Por quê? Porque pela questão hormonal, pela questão da sociedade educar a gente de uma maneira mais grosseira, mais tosca, eu acho que o homem, quando é suave, a força dele se amplifica. Uhum. Uma terceira coisa que eu acho importante na formação da masculinidade é o compromisso. Compromisso combina também com a hombridade, mas é um pouco diferente. Compromisso tem mais a ver com palavra, mais a ver com. Honestidade, tu diz? Mas a honestidade é uma palavra que está meio corrompida, né? É que, é Tanta que- gente safada diz que é honesta. Perfeito, perfeito. Não, assim, eu acho que tu trouxe, assim, ó, só a minha primeira que eu botei aqui, a primeira que eu botei, tu falou honra, né? Hombridade, tu falou. É.
botei proteção só como primeira para tu ver como muda a visão do que é ser masculino. Porém, por mais que haja uma intersecção no que a gente falou, possivelmente... Proteção tem a ver com compromisso. Mas tu vê, né, que a primeira semântica que a gente vai falar, e isso é heurística básica, do tipo, a interpretação que eu dou para a masculinidade. E eu não vi, eu entrei no site do Casarré, eu não vi outras informações além do site ali para se inscrever, e alguns vídeos dele, assim, por si só. Então eu não tenho uma crítica específica, tanto que eu não fiz ainda vídeo dele para ele. Eu sei que viraliza agora, tá? Mas os vídeos que eu faço são que eu realmente tenho a crítica àquela ideia. Então não sei ainda o que ele vai mostrar. Não sei, eu não vi o perfil dele ainda, não vi os vídeos dele que são virais. Me chegou um vídeo dele que eu achei tá, não vou falar que ele seja bom, não estou defendendo ele, mas chegou um vídeo que é bom, que ele falou que se teu filho vê tua mãe rezando, de joelho rezando, ele vai achar que é coisa de mulher. Cara, se for um filho homem e vê a mulher rezando, ele é um cara cristão, gosta de rezar, e não vê o pai fazendo o mesmo, ele vai achar mesmo. Tipo assim, então é uma questão de condicionamento vicário. Mas vamos para a pergunta da masculinidade, né? Então a gente trata a masculinidade como algo que poderia ser totalmente ensinado, mas a gente não tem um conteúdo, a nossa troca aqui mostrou, não é um conteúdo padronizado, certo? E do que a gente falou até agora, né? A gente pegou a masculinidade, ela é uma construção que vai mudar, ela é dinâmica, vai ter a ver com crenças, comportamentos, crenças, o país que tu tá, religião, família, tipo, sei lá, a masculinidade aqui, eu moro no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Se a gente pegar um bairro mais periférico, vai ter outra visão de masculinidade, talvez. Então, assim, tem muita coisa que vai mudar, a mídia também influencia. Aí, a gente entra no que eu e tu falamos, tá? A gente falou de cooperação, a gente falou de respeito, a gente falou de regulação emocional. A mulher também não tem que ter isso. Vamos pegar eu, Felipe, pá, na minha ideal crença pessoal. Eu, Felipe, pô, meu pai aqui é um cara super trabalhador, eu tenho que trabalhar, eu quero ser um cara que vai poder sustentar minha família de um jeito muito maneiro. Eu, Felipe, quero isso. Não é uma regra. Mas para isso, o que eu tenho que fazer, cara? Assim como a pessoa que eu tiver, ela tem que ter uma regulação emocional para saber se comunicar comigo, porque a comunicação é base. Eu tenho que ter uma regulação emocional para me comunicar com ela. E o que o curso de masculinidade vende geralmente, tá? Eu não estou falando do curso do Casarré, tá? Mas o que ele vende? Dominância masculina, né? Tipo, um jogo de poder, que já é, se a gente pegar em termos estatísticos, há uma antítese com dominância em um relacionamento em relação à satisfação, né? Isso é pesquisa, isso é ciência. Tem essa questão de prover, né? Essa aqui o prover é muito mais um controle financeiro do que um prover muitas vezes de segurança emocional para aquela mulher, né? De eu poder estar participando do desenvolvimento do meu filho, de eu trocar uma fralda, de eu pegar o meu filho no colo e me conectar com ele, o que a gente sabe que para a saúde emocional da criança é muito importante. Ter um pai presente, uma mãe presente, porque ter um pai provedor não significa que ele vai ser um pai que vai ser presente. Muitos não defendem isso. E a submissão, né, por si só. Então, assim, a gente já quebra isso. Aí, a única questão que eu faço em relação ao curso do Casarré é que ele teve como uma mentoria, aí entra o que pode vir. Não estou falando que é ainda. Ele pode fazer um curso maneiro. O mentor dele é o Ítalo Marcílio. O Marcílio é um cara que se diz psiquiatra, mas nunca fez residência em psiquiatria, que é o mesmo cara que foi o mentor do Breno, né, do Café com Teu Pai, que é o mesmo cara que foi o mentor dos psicólogos, nem é psicólogos, são terapeutas do Breno, muitas vezes, que não são caras com formação em psicologia, mas que fazem uma formaçãozinha e viram terapeutas, né? Um cara que mandou minha seguida, me chamou minha seguidora de mal comida, um comentário. Esse é o nível dos profissionais que trabalham para o Breno, por exemplo. Eu tenho printado, fiz o post e tudo mais, não vou ser processado por isso, pelo menos, se eu falar isso aqui agora, porque é evidência. Né? Era que eu ia te perguntar se tu não tem medo de dizer essas coisas abertamente. Não, os que tem prova, não. O processo vai vir, já veio, inclusive. Mas agora, se vão ganhar ou não, são os 500. Mas essa é a questão que eu faço, sabe? Da gente ter essa masculinidade sendo ensinada. E o do Casarré tem outra questão também, né? Ele é um ensino cristão, né? Se eu não me engano, tem isso, né? Tem esse viés de...
Só que o que é o ser cristão? O que tu diria? Vamos pegar outra coisa. Há milhares de religiões cristãs, né? Já Tu deu a começa resposta. aí. Deu a resposta que eu queria. Cara, dentro da psicologia a gente tem que entender cultura, né? Isso é uma coisa que eu prego muito tenho uma clínica, portanto, estágio. Todos os meus profissionais, geralmente, eles passam por estágio comigo, né? Então, pego eles no colo e vou desenvolvendo, assim, para ter minha cultura, ter o meu jeito, ter um processo legal, assim, científico. E eu falo, cara, a gente precisa estudar cultura, precisa estudar a religião. Aí tu vai pegar eu sou cristão. Cara, tu é cristão, tu é católico, tu é evangélico, tu é luterano. A Bíblia é diferente para cada um. Tem palavras diferentes, tem versículos a mais, versículos a menos. Então, assim, ser cristão por si só, eu acho que acaba sendo um nome sexy, entende? O cara que é mais religioso, mais conservador, e tu pega um público específico que tu vai vender. Geralmente o público não necessariamente o cara que quer um desenvolvimento socioemocional, mas talvez o cara que quer a confirmação daquela verdade. Cara, tomara a Deus ele vendo um curso fera, sabe? Que pega a parte cristã legal, porque assim, a religião tem muita coisa maneira, mas é o ferro e forja, né? Eu acho que até teve um religioso essa semana, um padre que criticou, cara, Jesus não veio com ferro e forja, Jesus estava limpando o pé de mendigo. Ele limpava leproso. Então, assim, cara, o Jesus era o cara sensível, que todo mundo quer seguir, mas não é. E o homem, eles querem um homem que não seja sensível. E sensibilidade não é fraqueza. Eu saber que tenho fragilidade, demonstrar fragilidade para minha mulher não ficar louca, achando que eu tô maluco sozinho. Então, assim, basicamente o que a gente tinha que estruturar, e tem muitos colégios estruturando, menos que eu gostaria, mas programa de habilidade socioemocional, né? Tem melhorar a autorregulação, melhorar a empatia, reduzir comportamento de risco, né? E aí entra naquilo, é diferente de ensinar masculinidade. São questões que tanto mulher quanto homem tem que ter. O meu vídeo, tem vídeos que criticam o Red Pill e tem vídeos que são educativos de relacionamento posteriormente, né? Tipo, tem esses dois tipos de vídeo que rodam no meu perfil hoje. Que é um vídeo que vai lá, fala sobre término, não fala sobre a perspectiva da mulher ou não, ela fala sobre a dor do término, né? Fala sobre a questão de comunicação, fala a questão de, tinha um que era um cara que ia se deitar e quando vê queria falar com alguém, mas aquela pessoa não estava mais ali, luto no relacionamento, então isso não tem gênero, se tu for ver, né? E a questão do Red Pill é um erro a gente achar que é tu vai ver os comentários, quem se identifica de fato é a mulher, porque ela que está sofrendo com isso, mas, cara, no momento que tem cara se identificando, não é sobre a saúde da mulher que eu tô falando também, né? Então isso é legal que bate nos dois. E se o cara tem um pouquinho de crítica, por mais que esteja na Red Pill, e tem um pouquinho de crítica, olha meu vídeo, já aconteceu, e chega, pô, cara, que perspectiva maneira diferente, já me dá um alívio. Ontem mesmo, não tem a ver nem com Red Pill, eu sou uma pessoa de direito, né? Uma pessoa de direito. Politicamente de direito. Politicamente de direito. E as pessoas do mesmo jeito, né? Uma briga de Luluzinho e Bolinha. Luluzinho com Bolinha. E, tipo, ficando se batendo. Aí eu falei, cara, tu não precisa ser de esquerda para defender a mulher. Não vai te tornar, tipo, economicamente de esquerda, tu não vai estar defendendo Lula, tu não vai estar defendendo extremo comunismo. Cara, tu tá defendendo mulher. É uma Em pauta termos... humanista, né? Exato, é o mínimo. Deveria, no mundo ideal, ser de Exato. todo. E mais uma vez, eu não estou criticando que em nenhum momento eu critico, até trago alguns exemplos, o casamento de uma mulher que quer submissão e o homem provedor. Cara, se tá bom para os dois, é uma decisão deles, top. Cara, tem casamento que funciona assim. Gosto de falar isso. Desde que não seja coercitivo, né? Tipo, desde que não seja uma regra imposta para algum deles. Só vai ficar para mim se tu for dona de casa. Não, é para a mulher, tipo, perder a autonomia. A gente tem que ter esse conhecimento. Eu não estou criticando isso, mas parece que eu critico o entendimento que dá o meu perfil pelos comentários, é que é uma briga de sexos, eu tô indo contra o homem, tô indo a favor da esquerda. Não, cara, em nenhum momento eu tô falando de esquerda e direita, sou de direita. Aí eu falei isso ontem, já rolou briga política nos comentários. Também, tipo assim, o cara, completamente contra-intuitivo ao post, mas enfim, vai acontecer, né? Então, mas é mais ou menos isso, não teve uma decisão, foi muito mais combater essa ideia de cientificamente. E não acaba que a mulher se identifica, o homem acaba ficando mais resistente, mas é muito mais a ver com a bolha que a gente está do que qualquer outra coisa.
Porque, sei lá, se for para a bolha da Virgínia, da Anitta, vai ter, sei lá, algum gay criticando, aí os outros gays vão lá para cima dele, ou vai ter uma mulher criticando, aí vai os anitters para cima dela, e, tipo, cada bolha vai ter suas especificidades, né? Então, acho que tem muito mais a ver com a bolha do que com o meu objetivo por si só. Talvez seja a dor mais recorrente principalmente da mulher solteira hoje, assim, eu acho que tá com essa crença geral, né? Não, tem um erro recorrente que as pessoas acham que escolhem mal, né? Mas o O escolher mal, famoso dedo podre, né? famoso dedo podre, mas a gente escolhe mal quando a gente escolhe o outro para regular algo que a gente deveria já estar organizado. Seja uma carência, eu não vou falar em termos técnicos, né, o que é a carência, mas pô, a gente está carente, busca alguém para se regular, a gente está se sentindo mal, busca alguém para validar, a gente está se sentindo abandonado por outra pessoa, busca alguém. A gente não tem clareza da nossa identidade, mas quando a gente está alguém, a gente se sente completo. No momento que eu tiver tudo isso desorganizado, a relação vai estar desorganizada. E tu vê, eu não estou falando que tu tem que estar 100% organizado para ter uma relação, mas esses fatores que eu falei são inertes. Eu preciso ter isso organizado, ou isso minimamente claro para eu ter uma relação. Então, quando ela vira essa relação de regulação emocional, tipo, primária, então a pessoa passa a negociar o próprio valor, né? Então, acho que isso é importante. A gente tem que ter essa clareza. Outra coisa que a gente tem que entender é que a gente tem também o outro contraponto, que é, tipo, primeiro tem que amar a mim mesmo e depois me relacionar, né? É um pouco disso que eu falei, mas é aquilo. Eu posso não estar resolvido, né, para me relacionar, e eu posso, mesmo assim, aos poucos, ir construindo essa relação com segurança, desde que eu não terceirize integralmente a minha regulação por elas. As pessoas boas, geralmente, elas não falam muito. Sei lá, vamos pegar um exemplo mais tosco. Esses dias eu critiquei um cara que falou, cara, todo bilionário, todo cara rico, ele não gosta de mulher cavalona e com tatuagem. Falou isso, assim, eu peguei e critiquei, né? Tipo, os estudos mostram coisas diferentes, inclusive estudos com pessoas ricas. Por quê? Porque ele pega, sei lá, um exemplo de um cara, de 20 caras que estão na mídia, 20 milionários que estão na mídia. Quantos milionários a gente tem no mundo? Tem milionário pra caramba no mundo. Só que a maioria deles é discreto e anônimo. A gente não sabe como é que são as mulheres. E as pesquisas dizem que, cara, vai mudar de cultura para cultura essa preferência. Vai mudar, tipo, de país para país, vai mudar de região para região. A gente não conhece, a gente conhece os milionários que estão na TV, no Instagram e tudo mais, mas muitos não estão. Muitas empresas gigantes, assim, tipo, sabe que a empresa é gigante? Vamos pegar a maior empresa de laticínios do Brasil, vamos pegar a parte da Parmalat é fogo porque teve fraude. Vamos pegar o exemplo, Parmalat no Brasil, representante. Provavelmente a maioria de vocês não sabem quem é, não sabe quem é a esposa do cara. Nike no Brasil. É a FISA, eu acho. Tipo, eu também não sei quem é o representante do Brasil. Sei quem é o CEO lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não sabe. Então, a maioria das pessoas boas também tá quietinha, né? Tipo, a maioria das pessoas boas também não tá, tipo, como posso falar? Tá, 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 tipo, tá falando, o relacionamento, né? Tá falando que é muito bom e tudo mais. Então, a gente vê geralmente o negativo pregando mais rápido pro cérebro. Eu vou dar três perguntas para a pessoa responder, né, para ela, para esse medo, né, de não encontrar ninguém. Primeiro, onde é que vocês estão indo? Né? Quais os contextos que vocês estão se encontrando com as pessoas, conhecendo pessoas? É o mesmo? Analisem as pessoas que estão ali, vê se são ideal para vocês. Segundo, a seleção, né? Quais são os critérios que vocês estão tendo para selecionar as pessoas? Tem que ter clareza dos valores de vocês para isso. Né? Tem que ter clareza do padrão de escolha de vocês, o momento de vida de vocês, o contexto que vocês estão e as habilidades comportamentais que vocês têm. E, por fim, é olhar o comportamento de vocês, né? Às vezes é a gente também. O comportamento de vocês tem facilitado, atrapalhado? Como é que está isso? Então, acho que são essas três questões para ver, né? Exposição, seleção e execução, né? Os comportamentos. Perdão, era o que eu queria deixar o pessoal com um guideline, assim. Não peça perdão por ser bom no que faz. Tu lembrou de uma coisa, complementou. É que era a estrutura do... Eu penso muito na estrutura do script do Instagram, né? A gente dá o jeito errado, mas eu tenho uma raiva quando a pessoa fala o fenômeno, era uma crítica que eu tinha à psicologia social, né? Os professores pegavam e traziam uma problematização.
Gênero. Temos que quebrar os papéis de gênero. Beleza, quebramos os papéis de gênero. Tá, agora o que a gente faz com isso? Não só. Aí eu ficava, cara, que coisa ruim. Tipo, o que a gente pode fazer isso para mudar? Quais coisas que a gente pode fazer? Acho que muito da minha atuação vem nisso, né? É um problema da psicologia comunitária e social brasileira, eu vejo isso. Que é o que a gente mais precisa no fim, né? Cara, hoje meu propósito, que eu vejo muita gente, muito profissional ruim de psicologia, e eu vejo que o profissional ruim não é nem o pior hoje, né? São esses pseudoterapeutas. Tem muito terapeuta formado sem psicologia que é bom, tá? Mas a grande maioria não entende, é meio irresponsável. É conseguir escalar o meu serviço, né, minha clínica, a ponto de conseguir atingir o máximo de pessoas possível com um serviço bom. Hoje é uma clínica que para padronizar um serviço bom, tu precisa padronizar primeiro numa pequena bolha, né? Então eu estou nessa pequena bolha para conseguir escalar posteriormente, assim, no nível legal, seja com base em ensino, né, de outros terapeutas, a gente tem a parte de ensino, com a base da minha própria clínica por si só. Então acho que levar a saúde mental com qualidade, levar informação com qualidade e responsabilidade, com ciência, sem um viés ideológico, né? Se eu botasse meus valores ali, não falaria tudo que eu falo, né? Não meus valores, do tipo minhas opiniões totais. Tem muita opinião minha que é preconceituosa no quesito de preconceitos, né? Eu tenho um preconceito em relação a isso. Se eu mandar tu pensar numa bola específica, uma cadeira específica, tu vai ter um conceito dessa cadeira. De início, tem um conceito de relação, que para mim serve. Mas, no geral, o que serve? Quais são as questões que, tipo, a gente sabe estatisticamente que vai dar certo para todo mundo? É isso que importa, é isso que eu tenho que passar. A informação com responsabilidade. E quanto mais seguidor tem, e isso eu sempre frisei, né? Mais responsabilidade a gente tem que ter. Porque a gente nem sabe o quanto atinge as pessoas. Quando eu tinha 20 mil seguidores, eu já recebia relatos do tipo, cara, isso fez eu acabar meu relacionamento. Cara, isso fez eu... minha namorada e eu hoje estamos muito melhor por causa desse vídeo de 1 minuto. Cara, isso para mim eu ganhei meu dia. Agora com mais seguidores é muito legal. E isso me impacta mais vendo que essa galera aí mais forte do outro lado tem muito seguidor também. E, tipo, imagina o quão impacta também. Então é isso. Acho que esse é um paradoxo bem legal. Eu sou de direita. Estou em um lado que, tipo, bom, é realidade. Muito mais a galera de esquerda que defende a pauta contra a Red Pill. Porque tem muita galera de direita que é quadrada, não só quadrada, tem muita galera de direita que chega para mim e fala, cara, eu concordo contigo, mas assim, o que os outros vão pensar de mim? O que minha bolha vai pensar de mim se eu começar, tipo, dar um likezinho e tudo mais? Tipo assim, eles têm medo de sair disso, assim. Então, só que aí, como eu entrei em contato com uma galera que tá lutando firme de esquerda, eu vi muita gente legal, muita gente muito parecido comigo no quesito, cara, eu não sou esquerda. E assim, eu tinha na mente assim muito mais forte um estereótipo de esquerda radical, que é o que o cérebro adora botar em bolha, né, do cara tipo que é um comunista mora assim, do tipo que é o comunismo radical Mas e tem, viu? Eu que estou tem. desse lado, eu posso te falar. O estereótipo existe, tá? Existe dos dois lados, assim como existe o de direita, extremista, bolsonarista, que tipo defende com unhas e dentes tipo até regimes mais fascistas. Isso existe dos dois lados. Existe. Só que como eu tô de um lado, eu tinha uma crítica aos dois, mas eu tipo via isso na esquerda e não tinha, minha bolha é muito mais de um lado. Cara, eu conheci tanta gente legal que, cara, tipo, é aquela coisa, né? Mas como tu tá aqui, às vezes os lados se distanciam tanto que do tipo, tu tá do nada, tu tá extrema Se direita. Tipo, aproximam, né? do tipo assim, os quadrantes são assim, digamos que eu estivesse mais para o centro. Os lados se distanciaram tanto que eu comecei a ficar quase no extrema direita, né? Porque no olhar político brasileiro. Então, assim, eu acho que é muito legal essa troca. Cara, quando tu consegue ter a troca, é o diálogo, a síntese que existe entre os dois lados é muito legal. Politicamente, eu não vejo isso acontecendo, né? Na escala do. Eu não Infelizmente, vejo, nosso não país vejo solução. está Eu não vejo solução. está soterrado na merda até. Tipo assim, eu não vejo Eu solução penso para ter um assim. diálogo. Então, mas se os profissionais começarem a olhar como técnica científica, se começarem a parar de pensar no que o outro vai pensar, e nisso não só em política, tá? Acho que o próprio profissional, psicólogo com psicólogo, tem uma briga de ego também. Na bolha da psicologia, as pessoas não. Sabe, eu já vi professor que não queria compartilhar um vídeo meu, porque eram professores que eu gostava, porque era um vídeo meu, tipo, e
um aluno meu, pô, como é que pode ele estar falando um negócio assim? Do tipo, cara, mas é o negócio certo, não vai compartilhar mesmo. Então tem uma briga de ego, de não querer ver o outro melhor também. Então, graças a Deus, tem os meus melhores amigos da Psico, eles se formaram comigo e estão até hoje comigo. E, tipo, é um grupo de 7 pessoas, assim, nunca saiu, nunca ninguém largou a mão de ninguém. Então, dos mais diferentes quadrantes, assim. Então, essa bolha me ajudou muito também, de 5 anos de idade. Me pegar. Ele ia ter muito Cara, orgulho do que ele virou? cara, ele ia ter. Olha o que vem. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente já vai poder brincar mais. Tipo, eu acho que é isso que ele ia falar, assim. Na real, eu acho que eu falaria isso para ele. Eu acho que acabou que sendo do tipo, seria eu acalmando essa criança do tipo interna, porque se pegando uma abordagem, eu trabalho com terapia do esquema, tá? A abordagem da terapia do esquema, ela é uma conversa constante com o que a gente chama de modos crianças que a gente tem. Dentro dos modos crianças, a gente tem a criança vulnerável, né? E quem faz o diálogo com essa criança vulnerável é o adulto saudável. Então tem esse diálogo numa imagem mental mesmo, que a gente faz com os pacientes. E fazia tempo que eu não fazia, tu me fez até um exercício agora, tem acesso fácil, acho que seria muito mais o meu adulto falando para minha criança aqui. Sabe, ontem eu trabalhei até tarde, então eu vou dar aula depois, estou montando a aula e tinha mais esse compromisso contigo. Eu falei, cara, eu até falei com um amigo, tá foda hoje. Aí eu acho que seria muito mais isso. Cara, daqui a pouco a gente vai brincar, vai valer a pena. Ninguém ganha do consistente. Acho que seria Vai, muito mais isso. vai chegar a nossa hora. Da Vai gente... chegar a nossa hora, assim.